1 Crônicas 28, 20. Aleluia. Você está me ouvindo bem? Tá? Aumenta o retorno um pouquinho, José, por favor. É o laranja do 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Ótimo, obrigado. 1 Crônicas 28, 20 diz assim: e concluiu. Aqui é Davi falando para Salomão, seu filho. E concluiu: sê forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Eita glória! Realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanimes jamais, porquanto Yahvé, o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra da construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Aleluia! Existe uma obra e Deus fala para a gente realizar ela com disposição. Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim, ó: Davi então disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso, e age sem medo e nem receio, pois Yahvé Deus, o meu Deus, está contigo. Ele não te deixará sem forças e sem auxílio, até que concluas todo o trabalho a executar para a casa de Yahvé. Deus, ele não vai deixar a gente sem força. Deus, ele não deixa a gente sem auxílio. E ele nos fala para completar uma obra, um serviço para o Senhor. Não sei se isso te deixa feliz, mas isso me deixa muito feliz. Na Bíblia Livre, a versão da Bíblia Livre diz assim: disse mais Davi a Salomão, seu filho: anima-te, aleluia, e esforça-te e efetua. Não temas nem desanimes, porque Deus, o Senhor, meu Deus, será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Existe um serviço para a casa do Senhor. E ele fala: ei, faça, ei, haja, ei, tenha determinação. Anime-se, faça. E sabe que ele diz que não é para fazer sem Deus, é para fazer com Deus. Que Deus, ele nunca vai nos deixar. Olha o que é a vida de um cristão que crê que tem um serviço para Deus e faz a obra. Vamos para Atos 28. Atos 28, 1. Se você nunca leu ou faz tempo que não leu o livro de Atos, eu te inspiro a ler novamente esse livro. É um livro que mostra os cristãos cheios do Espírito Santo fazendo uma obra para o Senhor. É maravilhoso. Aquilo que aconteceu no livro de Atos é para continuar acontecendo hoje. Aleluia. Atos 28, 1. Aqui o apóstolo Paulo, ele foi preso. Ele estava indo numa viagem de barco, e nessa viagem acontece um naufrágio. E aí no momento desse naufrágio, diz assim, Atos 28, 1: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo, uma víbora, espantada com calor, agarrou-se à mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra,
presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivo. Contudo, Paulo sacudiu a obra no fogo e não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecera, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos hospedou. Todavia, o seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Um homem que sabia que tinha uma obra a realizar, que foi preso por fazer essa obra, mas mesmo preso, ele continuou fazendo a obra. A Bíblia nos mostra que aqueles soldados, muitos dos soldados que acompanharam Paulo enquanto a sua prisão se converteram. Porque Paulo sabia que era um desejo de Deus que ele pregasse o evangelho em tempo e fora de tempo. E se estava preso ou não, tinha alguém do lado e alguém ia ouvir. E um homem de Deus, um homem que estava fazendo a obra do Senhor, muita coisa ruim aconteceu com ele, gente. Muita coisa se levantou. Mas como lemos lá em 1 Crônicas, Davi fala para Salomão: ei, faz a obra, ei, tenha ânimo, ei, dê continuidade até que acabe. Sabe quando a obra do Senhor vai acabar nas nossas vidas? Quando a gente for para a glória. Aleluia! E em todo esse tempo Deus vai estar com a gente. E é interessante que Paulo, ele tinha todos os motivos para dizer: Deus, cadê você que me abandonou? Mas não, ele continuou fazendo a obra. Uma víbora mordeu a mão dele. Ei, aquele pessoal da ilha de Malta conhecia aquela cobra. Quando viram aquela cobra, disseram: oxe, daqui a pouco esse daí está morto. Mas qual foi o de Paulo? Sacudiu. Paulo estava dizendo assim: ei, problema, eu não tenho tanto tempo assim para ficar perdendo contigo não, vou continuar fazendo o que Deus tem para mim. A gente vê também outra coisa interessante: o comentário das pessoas a respeito de alguém que está fazendo a obra de Deus muda muito, gente. A gente não deve se basear por isso não, porque primeiro disseram: ei, é um assassino, porque se sobreviveu do naufrágio, mas a justiça não vai permitir que ele viva, porque aí, ó, a cobra mordeu ele. Pouco tempo depois: não é um assassino, é um Deus. Olha que mudança. Mas o que isso mostra? Ei, continua fazendo o que Deus está pedindo. Não importa. Continua fazendo o que Deus está pedindo. Se vão achar que é amostrado, que não devia, que está fora, continua, porque existe uma obra a ser feita. Eu sei o meu papel nessa obra, eu preciso continuar, é comigo e Deus. Continua a obra. E aí algo interessante acontece: vem dificuldade, vem problema, vem uma cobra. E aí quando chega numa casa, Paulo vê que tem um doente, o que é que ele vai fazer? Orar. Aí quando um escuta que orou e foi curado, vem mais. Aí a Bíblia diz que depois, antes de eles viajarem, eles receberam todo o suprimento que precisavam. Provisão. Provisão quando? Quando alguém não deixou de fazer aquilo que Deus estava pedindo. Quando alguém não deixou de continuar uma obra a ser feita.
Paulo tinha essa consciência, e tem uma obra. Esse mesmo apóstolo Paulo, em determinado momento, vai dizer assim: ei, aquele que se inscreve no exército, não fica cuidando só das coisas da vida, não. Cuida das coisas daquele que o arregimentou. Aleluia! Existe uma obra. Vamos para Atos 11, 27. Atos 11, 27. Uma pessoa que sabia que estava fazendo algo para Deus, que o Espírito Santo estava com ele, que estava fazendo a obra. Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha só, profeta no Novo Testamento. Interessante, né? Profeta depois que Jesus morreu e ressuscitou. Vários anos, se eu não me engano, décadas depois. Tinha profetas. Aleluia! Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio acontecer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que vinham na Judéia, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Paulo e Saulo. Alguém que não é mencionado em outra parte da Bíblia, alguém que não era um dos 12 de Jesus, um dos 12 apóstolos, alguém que lá a Bíblia não menciona no começo, mas depois de vários anos era um cristão, tinha o Espírito Santo, e Deus ele quis comunicar algo, uma palavra de conhecimento, algo ao respeito do futuro que aconteceria, foi colocado no coração de um homem, e aquele homem falou. E o que aconteceu? A igreja pôde se mover para ajudar, pôde se antecipar. Sabe que Deus, como a gente conhece aquela passagem de Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, mas quando olhou para as dificuldades, começou a afundar, clamou, Jesus resgatou. Ei, Jesus resgata. Mas sabe que Deus, ele quer trabalhar com prevenção. A Bíblia diz que ele diz o fim no começo. Sabe que hoje, quando eu li essa passagem novamente, Deus falava no meu coração: quantas vezes a gente não está dizendo, Deus, por que você permitiu? Deus, por que você permitiu? Quando a gente devia estar olhando para a gente e dizendo assim: Deus, me perdoa por não ter ouvido tua voz, não ter ouvido tuas instruções que podiam me ajudar a não estar nesse lugar hoje. Senhor, me perdoa, me mostra agora o que fazer. O que fazer? Essa semana a gente teve 2 casos muito interessantes. Um caso fora daqui, mas uma pessoa que fora daqui, fora até de Carazinho, uma pessoa me procurou, mandou alguns áudios falando de algumas coisas que estava passando, e ao final daquilo eu dei instruções para essa pessoa. Rapaz, a pessoa ficou brava demais comigo. Oxe, pensa num siri na lata. Postagem, a primeira coisa que faz logo é postar, né? Ei, as instruções mudam, gente. Instruções seguidas transformam nossas vidas. Eu, com amor àquela pessoa e amor à sua vida, vai ter momentos sim, dependendo, que eu vou só escutar, vou só orar, mas vai ter momento que eu vou dar instrução, porque eu sei que aquilo vai poder ajudar a sua vida. Porque só escutar não vai fazer diferença. Uma outra situação, uma pessoa foi chorar as pitangas para mim, eu estava junto, porque isso, porque aquilo. Não fica pensando que alguém da igreja não, já vou dizer, não é ninguém da igreja, não é indireta para ninguém daqui, foi um caso fora. Essa pessoa, e eu estava só escutando. E aí, Aninha, faça isso, mas não tem jeito, mas você tem que fazer, mas não tem jeito, mas não vai dar. Gente, instrução sendo dada para mudar uma situação, mas em vez de ouvir, fica falando, não, porque não dá. Ei,
Vamos sair dessa bolha criada pelo diabo, onde a gente tá tudo não dá certo, não tem, não vai. Ei, Deus quer falar e quer dar instrução. Estamos recebendo, estamos obedecendo as instruções. Ei, em Atos 17, alguém, vai acontecer tal coisa. Rapaz, já começaram as pessoas a se reunir. Diz que os discípulos, cada um conforme a sua posse, já começou a se reunir. Como é que a gente vai ajudar? Antecipação, gente. Deus, Ele quer dar antecipação para mim e para você, porque a obra que Ele tem para que a gente faça, Ele nunca nos deixa, Ele sempre nos auxilia. Aleluia. Rapaz, eu vejo um tempo de antecipação chegando. Eu vejo um tempo de você percebendo, meu Deus, Deus está dando instruções para o meu futuro. Eu vou começar a fazer agora e eu vou ver acontecer. Ei, antecipação. Está passando por um problema, uma dificuldade, clame, ore, agradeça pela resposta. Mas deixa eu te dizer, Deus tem antecipação. Deus, Ele tem antecipações. Atos 16. Atos 16. A gente viu na primeira passagem de Paulo curando, dons de curar, dons de milagres operando. A gente viu no profeta Ágabo o dom da palavra de conhecimento, algo do futuro, algo que Deus sabia, uma fração, e Deus colocou no coração de um homem. E Atos 16 diz assim: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, olha que coisa linda, gente, indo nós para o lugar de oração, aleluia, sábado tem 24 horas de oração, aí a gente olha aqui, você vai ver no livro de Atos, se reunindo para orar, milagre acontecendo, se reunindo para orar, milagre acontecendo. Muito se fala e deve ser falado de Jesus, que Jesus tinha os momentos onde ele ficava sozinho e aconteciam milagres, só que a gente vê em Atos os cristãos fazendo a mesma coisa, se reunia para orar, milagre acontecia. Mas pastor, por que não está acontecendo milagre hoje em dia? Qual é o padrão? Se reúne para orar, milagre acontece. Se reúne para orar, milagre acontece. Se reúne para orar, o Espírito Santo move. Aleluia! E é interessante ver no livro de Atos que com certeza eles oravam em casa. Paulo disse que orava em línguas mais que toda uma igreja junta. E era uma igreja grande, a igreja de Corinto. Mas mesmo assim Paulo continuava indo se reunir com os irmãos para orar. Que interessante, meu Deus do céu. Aí Atos 16, e aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito, que a usava para prognosticar eventos futuros. Da mesma forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio das adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo se irritou-se com aquela atitude, dirigiu ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E no mesmo instante saiu. Aqui é um dom que a Bíblia chama de discernimento de espíritos. Você percebe que aquela mulher não estava falando nada de errado? Que aqueles homens eram homens de Deus? Mas aquela mulher estava falando adivinhações por meio de um espírito maligno, de um demônio, gente. Sabe que às vezes a gente vai... Vem cá, amor. Às vezes a gente está assim, ó, grudadinho com a pessoa. Essa pessoa fala cada coisa boa, mas a pessoa está cheia de capiroto. E você não entende porque a vida não está andando. O dom, o discernimento de espírito nos mostra: meu Deus, olha o que está acontecendo nesse lugar. Olha a influência que está sobre essa situação. Olha a influência que está sobre essa pessoa. Vou orar para que isso saia. Vou orar para que essa influência saia da minha casa. Vou orar para que essa influência saia do meu trabalho. Vai ficar: meu Deus, o povo do trabalho é ruim, o povo não presta, o povo isso. E a influência? Porque as nossas armas não são naturais, mas são poderosas em Deus. Ei, é uma arma que é poderosa em Deus. Poderosa em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas.
poderosa em Deus, discernimento de espíritos. Deus, Ele nunca nos deixa na sua obra. E Ele nos dá, entenda, ferramentas. Ele dispõe habilidades, melhor dizer habilidades, é que ferramenta, alguns podem ficar meio assim, mas ferramenta, chamando algo espiritual de ferramenta, é só um exemplo, gente, a gente entender, mas habilidades específicas para coisas. Quem concede isso? O Espírito Santo. Deus, Ele nunca nos deixa para fazer a sua obra, e Ele nunca nos deixa e nos dá o seu Espírito para nos auxiliar. Não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito, gente. Porque tem tanta gente cansada fazendo a obra. Esses dias eu vi um exemplo que eu achei fantástico. Se você não sabe, eu acredito que todo mundo sabe, mas vai saber, né? Um motor de um carro precisa de óleo para funcionar. Para quê? Para que não tenha atrito. Rapaz, deixa o carro sem trocar o óleo muito tempo. Deixa passar. Daqui a pouco começa a fumaçar. Daqui a pouco começa a perder a força. Daqui a pouco... Daqui a pouco o motor para. Falta de óleo. Ei, a unção do Espírito sobre nós, na antiga aliança, ela era representada pelo óleo da unção. Lubrifica, tira atrito. Mas é o Espírito Santo e a gente precisa dele, gente. Não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito. Vamos para Marcos 8:27. Vamos ver Jesus, nosso maior exemplo, agindo também. Isso não é uma palavra de conhecimento, um discernimento de espíritos que diga, mas ele agiu em todos os dons, tá? Marcos 8:27 diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que é um dos profetas. Então lhe questionou: mas vós, quem dizes que eu sou? Pensa aí, quem é Jesus para você? Não o que o pastor diz que é Jesus, não o que um familiar seu que de repente não crê diz quem é Jesus. Quem você diz que é Jesus para você? Seu Senhor, seu Mestre, seu Salvador? Um cara legal que veio, morreu e ressuscitou? Quem é Jesus? E asseverou Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Então passou Jesus a ensinar que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para que depois ao terceiro dia ressuscitasse. E Jesus falou sobre esse assunto de uma maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Jesus reconheceu na outra parte uma influência divina. Pedro, não é carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio Deus. No outro momento, Jesus, fugiu a palavra agora. Reconheceu uma influência demoníaca sobre Pedro. Sei que eu mesmo já ouvi muitas vezes: não, Jesus repreendeu o demônio, não Pedro. Mas aí a Bíblia diz que ele repreendeu severamente a Pedro. Que maturidade de Pedro de receber uma repreensão dessa e continuar no propósito, porque sabia que tinha um trabalho.
trabalho. Meu Deus do céu, uma obra. E Jesus, ele mostra, a influência é essa, é errada, está contra o plano de Deus. Gente, tudo aquilo que nos leva para contrário ao plano de Deus, mesmo que pareça bonitinho, é uma influência errada. Não vem de Deus. Mas é tão bom, mas uma das coisas do século, das influências do século, não tem nada a ver. Mas afasta. Mas não tem problema, afasta. Aleluia. Dom, discernimento de espíritos. Mas pastor, será que isso é para todo mundo? Será que os dons do Espírito são para todos? Vamos para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 1. Coríntios 12, 1 vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero pastores. Está escrito pastores na Bíblia? Profetas, arcanjos, irmãos. Ei, é para mim e para você. Irmãos, não quero irmãos que tenhais desconhecimento. Ei, Deus dizendo: ei, irmão, filho de Deus, servo de Jesus, existem dons espirituais e eu não quero que vocês não entendam sobre isso. Outras versões dizem: eu não quero que vocês fiquem desinformados ou mal informados sobre esse assunto. Dons espirituais que cada irmão precisa saber. Existe, está em operação, precisa fluir no meio da igreja, flui fora da igreja. Na igreja a gente aprende, a gente começa a colocar em prática, dá um errinho aqui, o pastor, opa, não é por aqui não, vai por aqui, vai fluindo, desenvolvendo, para um momento que está lá fora, percebe o Espírito Santo operando, e aí já não fica mais com medo, já age, já vai com intensidade. Versículo 4: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O apóstolo Paulo, ele vem trazer, vai ter um que vai fluir em um, vai ter um que vai fluir em outro, vai ter um que vai agir num dom de uma forma, vai ter um que vai agir num dom de outra forma, mas ele é o mesmo Espírito Santo. Então, nada de competição, meu dom é melhor. Não, é do Espírito. Ei, o dom não é nosso, primeiro de tudo. É o Espírito que nos usa. O Espírito que usa, não é meu. Porque o meu dom. Que teu dom, que meu dom. É o Espírito Santo, é dom do Espírito. E ele age de várias formas. Isso também nos mostra que eu ajo de um jeito no dom, e aí a Rose está agindo de outro jeito diferente. Qual é a nossa humanidade? Isso aí não é dom não, dom é desse jeito. Aí está o ser humano botando Deus numa caixa, estudando Deus como se estuda um cadáver. Abre, não, isso aqui é disso, isso aqui é daquilo. Ei! Aleluia! Existem várias formas de dons. Aí o versículo 6 diz: e há maneiras de atuação, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aí ele vai descrever os dons. A cada um, portanto, aí olha que interessante, diz a cada um, não diz a alguns. A cada um. Essa palavra cada um no grego, gente, dá a ideia de a todo mundo. A cada um. Não, eu não, é só fulano, é só ciclano. Ei, na igreja de Corinto, os dons estavam numa quantidade assim muito grande. E o apóstolo Paulo diz: ei, não parem de usar os dons. Não, ele só explica como operar. Mas ele não diz para não ter, pelo contrário.
Continuando, né? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Por que existe o dom do Espírito? Para benefício de todos. Aí, não precisa abrir, mas Tiago 4,17 diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O dom é para beneficiar. O dom é para ajudar. E aí, se eu retenho o dom, eu estou pecando. Porque eu podia estar ajudando, fazendo o bem, mas eu estou me escondendo. Aleluia. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, palavra de conhecimento. Hoje não dá tempo de explicar sobre isso, mas quinta que vem a gente vai continuar, viu? Vai continuar sobre os dons do Espírito. Palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito, palavra de conhecimento, a outro pelo Espírito é otorgado a fé, o dom da fé, a outro pelo Espírito, dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. 9 dons que o Espírito Santo distribui como quer. Não é, eu quero é esse dom. Ei, pode ser que você não receba de Deus o dom que você quer, mas o dom que você recebeu é para ser usado. Lembra da parábola do Senhor que entregou 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. O que fez 5, multiplicou. O que teve 2, multiplicou. E o que teve 1, ficou com medo e reteve. Quem ficou com medo e reteve, escutou o quê? Servo mau e negligente. Tira do quem tem pouco e dá para quem tem muito. Porque quem tem muito está zeloso por fazer algo com o que tem. A gente recebe de Deus, gente, não é nosso. E é além da nossa capacidade. É Deus que nos dá. E aí o versículo 11 diz: entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. A gente viu o profeta Ágabo em um dom, Paulo em um e depois em outro. A gente não vê em momento nenhum na Bíblia dizendo assim: Paulo agora disse, vou operar nesse dom. Ei, a gente não tem um interruptor como tem lâmpada aí não, que a gente escolhe quando opera no dom e depois desliga, escolhe e desliga, não, viu? É o Espírito Santo, quando ele percebe, meu Deus, tem alguém no meio precisando de uma confirmação, tem alguém no meio precisando de uma palavra de sabedoria para o futuro, tem alguém no meio precisando de uma manifestação específica de cura, tem alguém necessitando de uma profecia. Aí tem aquele vaso que está dizendo assim: Senhor, eu desejo. Deus diz, pronto, vai lá, faz. Não é quando a gente quer, é quando o Espírito quer. Nossa parte é compreender, saber que existe, porque se eu não sei que existe, eu não vou fazer. Ou pode até vir aquilo, mas será que eu faço ou não? Eu lembrei de um rapaz, de um homem lá em Chapecó, dizendo que ele foi criado numa igreja onde não era permitido o batismo com o Espírito Santo, porque não existia. Ele já é da 3ª geração dessa igreja. Todo mundo estudou, sabe, não, batismo com o Espírito Santo não existe. Aí foi fazer uma obra missionária para os índios. Chega lá, tá um outro pastor do Reteté orando pelos índios lá, impondo as mãos, aqueles índios recebendo o batismo do Espírito Santo. Ele foi pro outro lado, que esse negócio não existe. Lá do outro lado o Espírito Santo pegou ele e começou sem ninguém impor a mão, sem ninguém fazer nada. Porque existe, porque funciona, porque até um cético, mas se o coração estiver aberto para o Espírito Santo pega, meu amigo. O negócio é um coração aberto. Porque muitas vezes, né, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, mas eu não tenho tanto entendimento, eu não sei tanto, então uso o cicrano, uso o fulano. E Deus dizendo assim, ei, eu quero é um coração. Porque às vezes sabe tanto e o coração fechado.
O bom apóstolo Paulo sabia muito e coração fechado, até que o Espírito Santo, Jesus apareceu para ele e todo o conhecimento foi posto em prática. Não é que não deve ter conhecimento não, tá gente? Deve se buscar, deve se, mas não pode ficar dizendo, porque eu não sei tanto, porque eu não conheço tanto, porque... Não, deixa Deus usar, deixa Deus agir, deixa Deus fluir através de você. Olha João 14:12. João 14:12. Aleluia. João 14:12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai, e assim seja o que for que vos pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu farei. E se vocês me amais, obedecerei aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o advogado, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não é fazer obras maiores porque eu sou bom, porque eu oro muito, porque eu sapateio. Fazer obras maiores porque o Espírito Santo está dentro de mim, eu estou disponível. A oração, com toda certeza, vai deixar a gente mais sensível para o Espírito Santo. O fluir vai ser muito maior. Porque pode ser que a pessoa flua no Espírito, mas aí deixe de orar, deixe de fazer as coisas, porque acha que não, eu fluo. Mas é como uma bateria de celular, aquilo vai te carregando, vai te carregando, vai te carregando, daqui a pouco, puf. E meu Deus, não está acontecendo mais, meu Deus, e agora? Ei, a oração traz sensibilidade, sim. Existe uma grande obra. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. E o louvor pode ir subindo. A gente vai cantar aquela música Santo Espírito, és bem-vindo aqui, que vocês estavam cantando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Primeira Coríntios 14, 1 diz assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Exercer com zelo. Outras versões diz: procurai com zelo os dons espirituais. Ei, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: busque os dons do Espírito. Busque os dons espirituais e exerça com zelo. Ele não está dizendo: Gabriel, é para tu exercer, mas Marcelo não. Ele está dizendo: irmãos, busquem. Busque você que está no louvor, que está na diaconia, que está na igreja de criança, que está sentado hoje, que amanhã vai estar lavando o carro, no nosso próximo lava-carro. Busque com zelo os dons. Os dons espirituais mostram Jesus vivo. É poder de Deus agindo em manifestação. É edificação do corpo. Um estudioso bíblico, um teólogo, Hudson Taylor, ele disse assim: temos dado atenção demais aos métodos, aos mecanismos e aos recursos, e atenção de menos à fonte do poder e ao enchimento com o Espírito Santo. Ele é a fonte do poder.